Uma história comovente que nos arrebata do começo ao fim. Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje é dia de passeio literário. Eu sou Priscila e hoje eu trouxe para compartilhar com vocês a resenha de um livro muito emocionante, muito sensível. Flores para Algernon, do escritor norte-americano Daniel Keyes. O autor, ele escrevia quadrinhos para o Stan Lee. Para quem não conhece, o Stan Lee é o criador de super-heróis como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk. E o Daniel, ele teve a ideia de compor um personagem bastante diferente, mas ele decidiu guardar esta ideia para realizar o seu sonho de ser escritor. Então, em 1959, ele lançou esta história como um conto. Foi muito bem sucedido, ele chegou a ganhar o Prêmio Hugo, que é um prêmio atribuído para obras de fantasia ou ficção científica, e anos mais tarde, em 1966, ele publicou como um romance, também muito bem sucedido. Ele venceu o Prêmio Nebula. 2 anos depois, a obra inspirou um filme e o ator que interpretou o personagem principal recebeu o Oscar de melhor ator. Esta obra já vendeu mais de 5 milhões de exemplares no mundo e é uma referência nas escolas norte-americanas. Bem, quem nos conta a história é o Charlie Gordon. Ele é um homem de 32 anos que tem um QI de 68. O que é isso? É o quociente de inteligência. Só para vocês terem um parâmetro, a maior parte da população mundial vai ter um QI entre 100 e 110, mais ou menos. Então, dá para nós termos uma dimensão das dificuldades cognitivas, do déficit cognitivo que o Charlie apresentava. Ao longo da obra, vocês vão ver outras terminologias, como deficiência intelectual, por exemplo, é um termo que não se utiliza mais hoje. Hoje nós dizemos déficit cognitivo, enfim, porque vários estudos foram feitos e entendeu-se que seria uma forma mais adequada de se referir a essa condição. Bem, o Charlie, ele trabalha numa padaria e lá ele nos diz que tem muitos amigos, mas ele é muito inocente, as pessoas fazem brincadeiras e piadas com ele e ele não entende, do que se trata, e ele até diz que, sendo assim, ele tem muitos amigos. Ele é muito esforçado e ele frequenta uma escola para adultos que apresentam déficit cognitivo. A professora dele soube de um experimento que estava sendo feito e que já havia sido bem sucedido num rato de mudança da intelectualidade. Então foi feita uma cirurgia no cérebro do rato e o rato então começou a ter um desempenho muito acima do desempenho dos outros ratos. Este rato é o Algernon. Então, os médicos decidiram que já era hora de fazer esta cirurgia em um adulto. A professora do Charlie, sabendo disso, indicou para que ele passasse por todo o processo, todas as avaliações de seleção, e ele acabou sendo o escolhido. Como escolhido, os médicos pediram que ele fizesse relatórios de progresso. Então, são esses relatórios que nós vamos lendo e nós podemos perceber o quanto essa cirurgia foi bem sucedida, porque nas primeiras páginas do livro, quando o Charlie começa a nos contar a história dele, ele escreve de uma maneira muito errada.
de todos os aspectos, né? Gramática, a questão de conjugação de verbos. Então, é um tanto difícil esse início de leitura até nós entendermos todo esse processo. Após a cirurgia, nós percebemos que a escrita dele vai melhorando e aí a leitura também, ela vai fluir mais rapidamente. Dia após dia, é possível vermos o progresso do Charlie. Porém, chega um determinado momento que ele começa a se lembrar de algumas cenas da infância. E é aí que nós vamos conhecer um pouco mais da história dele. Ele era o filho mais velho e a mãe era uma pessoa que vivia muito de aparência. Ela estava sempre preocupada com o que os outros iam pensar, o que os outros iam dizer, e ela tinha uma esperança de que em algum momento o filho tivesse uma grande mudança para que ela pudesse dizer para as pessoas que quão inteligente ele era, sobre a capacidade dele de superar os desafios, de ter um desempenho acima da média. Ela tinha também uma filha, caçula, que não tinha nenhum déficit cognitivo e que acabava sendo vítima na escola porque as crianças tiravam sarro dela por causa do irmão, do Charlie. Chega um determinado momento, essa mãe, então, pede ao pai que leve o Charlie embora e o pai não discute, o pai apenas obedece, né? Uma omissão também por parte do pai. E então eles colocam o Charlie numa residência pública para crianças que apresentam algum tipo de deficiência. Na maioria delas, o déficit cognitivo. E aí, o Charlie vai se lembrando dessa história de rejeição e ele decide procurar a família. Ele decide ir até essas pessoas para mostrar que ele conseguiu, que ele superou as expectativas, que ele finalmente ficou inteligente e pode contribuir com a sociedade de alguma forma. Esse momento da história é um momento muito sensível, mexe muito com as nossas emoções. O Charlie, ele chega a ter um QI altíssimo, em torno de 185, o que é muito acima da média. Ele chega a ter uma inteligência muito superior à dos próprios médicos que fizeram todo esse procedimento, e ele começa a fazer estudos e pesquisas sobre a cirurgia que foi feita nele, com observações do que pode dar errado, de como eles podem melhorar de alguma forma no futuro. E aí tem até uma certa gratificação para ele fazer isso, porque de alguma forma ele acredita estar deixando uma contribuição para a humanidade, apesar de ter sido uma criança e um jovem com um déficit cognitivo. É uma história muito delicada e que nos faz pensar sobre as relações que estabelecemos com pessoas que são diferentes de nós. Não apenas as pessoas que têm algum déficit, alguma deficiência, mas de modo geral, como é que nós olhamos para o outro como sendo menos, como não sendo digno ou merecedor do nosso respeito, da nossa credibilidade, da nossa aceitação. Então, este livro ele levanta questões sobre a nossa posição enquanto seres humanos, a nossa forma de olhar para o mundo, a nossa forma de olhar para o outro, o respeito que tratamos ou não o outro, o quanto as nossas atitudes podem impactar na vida do outro e na maneira como ele se vê, como ele se enxerga. É uma leitura que, ao final, deu uma emoção muito forte. Eu me emocionei bastante com esta obra
e é um livro que está entre os favoritos da vida para mim, com certeza. Não sei se você já teve essa experiência literária, se você conhece essa obra. Deixa aqui nos comentários, compartilhe conosco como foi a sua experiência de leitura. Eu vou deixar na descrição o link para o livro, caso vocês queiram conhecer, caso vocês queiram comprar, é só clicar ali, já vai abrir direto esse livro para vocês. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o Passeio Literário. Se você não é inscrito no canal, te convido para se inscrever. Se você gostou desta resenha, deixe o seu curtir, convide os seus amigos também para conhecer o Passeio Literário. E eu volto em breve com mais resenhas e mais literatura para vocês. Até lá!